Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal QI Musical, o canal do músico. O nosso tema é um tema super importante, tanto para quem está começando a estudar violão e também para aquela pessoa que já toca há algum tempo, mas tem essa dificuldade, que é tirar a música de ouvido. Não consegue tirar a música de ouvido. Será que tem alguma regra? Por que alguns conseguem tirar a música de ouvidos e outros não? Então fique comigo até o final do vídeo para a gente estudar esse assunto aí e conversar um pouquinho. Antes de começarmos a aula, curta o canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Dá um joinha lá embaixo. Desta forma você vai ficar sempre por dentro de todos os vídeos novos que eu vou colocando aqui, tá joia? Então vamos para a aula. Olá, eu sou o arranjador Marconi e hoje nosso tema é super legal, né? Um tema que todos músicos passam por esse problema, que é tirar a música de ouvido. Mas existe um equívoco aí, achando que alguns músicos estão começando, acha que vai tirar a música de ouvido rápido, assim, de uma maneira bem rápida. Não é bem assim. Então, eu vou logo dizendo, não existe uma regra certa para tirar a música de ouvido. Existem estudos para ajudar aos nossos ouvidos a aprender a escutar melhor e tirar a música de ouvido. Então hoje eu vou falar alguns parâmetros aqui que com certeza vai ajudar você já a entrar nesse caminho para começar a tirar a música de ouvido, tá bom? Então tem uma galera aí, infelizmente, que fala que existe técnica para tirar a música de ouvido. Não existe uma técnica certa. Existem os estudos que vão te ajudar a melhorar. Na verdade, é você escutar melhor. Saber escutar a música, identificar os acordes, bom? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui e vai com certeza ajudar você a começar a tirar a música de ouvido aí e começar a entender esse processo. Uma primeira dica que eu dou como a maioria dos vídeos que eu falo aqui, além de estudar teoria, quem está numa orquestra e precisa estudar teoria musical, partitura, o campo harmônico ele é super necessário ser estudado para quem quer ser um bom músico, tá? Para poder entender a formação dos acordes, melhor dizendo, de qual escala vai poder usar para poder improvisar e criar seus arranjos. Não tem como fugir do campo harmônico quem quer ser um bom músico. Então, para tirar a música de ouvido também, o campo harmônico é uma forma... é um caminho, mais um caminho, né, para ajudar a melhorar o seu ouvido. O campo harmônico, ele, como já falei aqui em outros vídeos também, ele tem o campo harmônico maior, por exemplo, dá um exemplo aqui, ele tem sete notas e, consequentemente, são 7 acordes. E cada acorde ele tem a sua função. Eu tenho até um outro vídeo falando aqui de como saber a tonalidade da música, como mudar de tom também. Eu vou colocar aqui no card e na descrição desse vídeo aqui. Mas eu vou dar uma pincelada aqui rapidamente. Você sabendo qual o grau que está, você começa a definir o tom da música, começa a pegar a música de ouvido. É uma maneira também, mas tem que estudar, né? Claro, não tem, como eu vou dizer, não tem varinha mágica para aprender, opa, eu vou pegar, não é assim. Às vezes tem pessoas que têm facilidade, têm um ouvido bom, mas mesmo assim ele precisa estudar, tá joia? Então, a gente precisa entrar nessa fase de campo harmônico. Então, por exemplo, dentro da escala de Dó maior, eu tenho o primeiro grau que vou botar tudo com sétimas, usando as sétimas, tá? Se tiver alguma dúvida, entra num vídeo anterior meu aqui falando sobre estrutura e também sobre essa parte de como pegar, como achar o tom da música, como mudar de tom. Eu tenho 2 vídeos aqui, tá? Voltando. Dó com sétima maior é o primeiro grau. O segundo é menor com sétima. O terceiro é menor com sétima.
O quarto é com sétima maior, igual o primeiro, mesma estrutura do primeiro. O quinto é maior com sétima. O sexto grau é menor com sétima, que é o Lá menor. E o sétimo grau é meio diminuto, que é menor sétimo, quinta diminuta. Então são essas estruturas do campo harmônico. Então, se a gente começar a entender o campo harmônico e começar a ouvir, saber, o ouvido começar a aprimorar e saber que você escutando, opa, eu estou escutando um acorde com sétima maior. Isso tudo é treinamento, né? Tem que treinar também. Quem está começando pensa que vai pegar música de ouvido assim. Aquela pessoa que tira música de ouvido, como eu tiro também um pouco e outras pessoas tiram, é porque a gente está estudando o campo harmônico, está treinando o ouvido, tá? Aqui eu gosto de ser bem sincero, tem vídeos aí que a pessoa fica tentando enganar a pessoa, tirar música de ouvido é fácil, faz isso, não é bem assim, tem que estudar. Bom, então o primeiro grau ele tem a função de relaxamento, eu tenho até um vídeo falando aqui sobre isso, relaxamento. Então quando a música relaxa, o dó, por exemplo, ó, eu vou fazer um dó, o quarto grau e o quinto grau. O primeiro grau ele relaxa. O quarto grau, que é um subdominante, ele tem uma tensão mais fraca, mas ele pede para resolver em outro local ainda, pede para ir para um outro acorde, ó. O quarto grau ele não dá aquela visão, ou melhor dizendo, a visão é uma maneira errada de falar, o som, vamos falar de som que é melhor. O som, ele não deixa caminho para poder você resolver. Ele está pedindo para ir para algum lugar, ó. E o quinto grau mais ainda, ó. Fica tipo pedindo a música. Termina, por favor, termina. Aí você vem no primeiro grau e termina. Então, quando você começa a entender, essa é a primeira dica. Você começa a entender esse relaxamento, você já sabe que está no primeiro grau. Então você começa já de uma maneira ou outra, já começa a tirar a música de ouvido. Pô, está no primeiro grau. Está no primeiro, está no dó maior. Então, primeiro passo, estudar o campo harmônico. Tudo bem? Se você estiver num acorde menor, percebeu que ele está no Ré menor, por exemplo, e o acorde seguinte também é menor, assim, um tom depois, você começa a perceber que o acorde anterior, que é o Ré menor, ele é o segundo grau. Porque no campo harmônico, o segundo grau é menor e o terceiro grau é menor. Entenderam? Então é assim que funciona. Então eu estou no primeiro grau, relaxamento. Aí vou para o segundo. Ele tem que ser menor. Se caso você sentir que a música está no maior e foi para o maior seguinte, um tom depois foi para o maior, ele com certeza, esse aqui é o quarto grau. Porque um acorde maior seguinte ao acorde anterior é o quinto grau. Então, quarto grau, quinto grau, dentro, claro, da escala maior harmônica. E aconselho também você estudar a escala maior harmônica primeiro. As escalas menores são 3 modelos e suas variações são mais difíceis. Então, entenda primeiro o campo harmônico maior. E essa é a primeira dica. Já dá para começar a entender mais ou menos que tom está, tá bom? Uma outra dica também muito interessante é dentro do campo harmônico. No início, eu tinha um pouco de dificuldade também de identificar o acorde, se é maior, menor e tal. E realmente é muito difícil para quem está começando. Eu fui treinando o ouvido, a gente vai treinando o ouvido, chega um ponto que o seu ouvido vai acostumando com aquele acorde. Então, quando eu estava começando, eu estudei com um grande amigo meu que tinha uma experiência maior sobre esse assunto. Ele me deu umas dicas e falou sobre esse assunto. Eu começar a gravar os acordes, o som dele, dó com sétima maior, lá menor com sétima, né? Ré menor com sétima, sol com sétima. Esse timbre de cada acorde e vários acordes assim. E ele pediu para que eu esquecesse o acorde propriamente dito e guardasse o grau.
O primeiro grau, por exemplo, tem essa estrutura. Aí mesmo que eu fosse para o Fá com 7 maior, é a mesma estrutura. Ó, Fá com 7 maior, Dó com 7 maior. Viu? A mesma estrutura. E eu fui estudando, vai escutando. Aí eu estudava com o colega tocava o acorde, eu tentava descobrir qual era o acorde, o grau, ó, eu estou no primeiro. Depois eu comecei a ter facilidade em escutar a música e saber que ela foi, por exemplo, eu não sabia exatamente qual era o acorde, mas eu sabia que estava no segundo grau, que estava no terceiro grau, no quarto grau, no quinto. Sabendo isso, aí eu pegava a cabeça da nota, pô, se ele está no primeiro grau aqui, então provavelmente é Dó maior, ou Dó com 7 maior, ou Dó com nona. Aí eu começava a acostumar com cada som, né? Isso me ajudou muito a treinar o ouvido. Então, voltando lá atrás, não existe uma regra para você tirar música de ouvido. Já está dizendo, tirar música de ouvido, é você treinar o seu ouvido, né? Então não entra nessa de achar que é uma coisa fácil, mas é uma coisa que dá para alcançar, dá para estudar e alcançar. Depende muito de você e a sua dedicação. A gente treinar o ouvido é mais difícil que pegar uma parte teórica. Tem que ficar treinando realmente, escutando, volta ali, volta cá. Então, primeira dica é aquela de treinar, saber o relaxamento, onde está relaxando a música, onde não está. Se ela vai para o segundo grau e ela vai para o terceiro, você percebe que se o terceiro também é menor, se cair para o maior, para estar no quarto grau, começar a identificar os graus, por isso que o campo harmônico é importante. E treinar também agora, a segunda dica, de montar os acordes você mesmo e pedir um colega para ir tocando e você identificando os acordes, a estrutura. Aí esse é com sétimo maior, aí esse é menor com sétimo, aí esse é com nona. O acorde no nono é bem específico, né? Se você pegar o acorde com nono, ele tem uma estrutura bem específica e dá para a gente entender. Começa a entender, pô, esse acorde é com nona, menor, tal. Aí sabendo que o campo harmônico primeiro é maior, o quarto é maior e o quinto é maior, você começa a já tirar a música de ouvido, já começa a te ajudar a tirar a música de ouvido. E a última dica é dizer que a música, ela tem a melodia dela. Então, os acordes, eles têm que combinar com a melodia. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que a melodia tem que estar dentro do acorde, senão desafina, né? Que são notas orgânicas. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, por esse motivo, se você também tem facilidade, às vezes, de tirar a melodia da música, tipo fazendo isso, né? Então, a cabeça da nota, o tempo forte, ela tem que combinar com o acorde. E cada acorde ele tem sua estrutura. Se for uma tríade, por exemplo, um Dó, por exemplo, ele tem o Dó, que é o primeiro grau dele, a terça maior, que é o Mi, e o quinto grau justo, que é o Sol. Então, essa cabeça de nota da melodia, vou fazendo do Ré, vou dar exemplo do Ré agora. Falei do Dó, mas vou dar exemplo do parabéns no Ré. Esse pedaço aqui, ó. Entendeu? Ele caiu aonde? Ele caiu aqui no Dó sustenido, ó. Então, isso é uma maneira também de começar a estudar o ouvido. Na escala de Ré, o acorde que tem Dó sustenido é o Lá com sétima, é o Lá. Então a música começa. Né? Começa aqui no Ré, né? É uma maneira também. Não é fácil. Por isso que eu falo. Quem está dizendo aí alguns vídeos aí que é fácil, não entre nessa. Você tem que estudar. Aqui, no meu canal aqui, todas as aulas eu tento ser bem claro e bem honesto em tudo. Quando é mais fácil eu falo, quando é difícil eu falo. Tirar a música de ouvido não é fácil, tem que estudar campo harmônico e seguir essas regras. Essas 3 regras aí me fizeram melhorar o meu ouvido. Espero que vocês, com essas 3 regras também, ajudem, né, vocês a tirarem, também começar a tirar a música de ouvido. Mas é um processo, tá bom? Não é de um dia para outro, não.
né? Estudar música demanda tempo e o talento tem a ver, claro que tem a ver. Tem gente que tem uma facilidade. Eu não tenho ouvido absoluto, tem pessoas que têm. Ouve a nota lá, mi, si bemol. Tem gente que tem, eu não tenho. Eu tenho uma certa facilidade por ter estudado. Né? Na verdade, eu sempre falo para os meus alunos, eu sou estudado. Eu tenho talento, mas estudando, né? Eu tenho uma certa... A gente tem um talento, é claro, que se não tiver talento, você não consegue prosseguir da parte artística, né? Mas eu sou mais estudado, né? Do que talentoso, vou dizer assim. Mas o estudo faz com que a gente cresça também, né? Então, essas 3 dicas aí para ajudar a melhorar o seu ouvido, tá bom? Para você começar a tirar a música tão sonhada de ouvido aí, tá bom? Espero ter ajudado aquelas pessoas que têm dificuldade em tirar música de ouvido. Lembrem-se que é um processo, né? Tem que treinar o ouvido, tá bom? E de uma certa forma sempre ajuda os exercícios e tal, o ouvido vai acostumando, tá bom? Não deixe de curtir o canal, compartilhe também esse vídeo, os outros vídeos também, se inscreva também no canal, dessa forma você vai ajudar a gente a sempre poder colocar mais vídeos novos aqui, conteúdos novos, e também você também ter acesso. Tem um joinha lá embaixo também que você vai ficar recebendo notificações para poder receber os vídeos novos e conteúdos novos também, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima aula, tá bom?